Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana e estamos aqui para mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô aqui, eu tava com saudade dele. Ô Luiz, eu tava com muita saudade agora dele. eu virei convidado, tá, Luiz? Eu vim aqui só convites. Eu tava com muita saudade, a gente sabe que ele marca presença aqui. Toda vez que ele vem, é muito proveitoso. Nosso grande Rafael Mello. Obrigado, gente. Tô muito emocionado de estar de volta aqui. Luiz, obrigado pela oportunidade, tá? E hoje a gente vai falar sobre a área dele, né, Rafa? Você que é cirurgião intensivista, a gente vai falar sobre procedimentos na emergência e na UTI, né? E lógico que aqui a gente não vai ensinar a prática. Acho que isso a gente tem aqui alguns cursos para fazer isso. Mas pra gente pensar aqui um pouco sobre os procedimentos em si. Pode ser, Rafa? Pode ser, vamos lá. E a gente vai falar aqui os principais procedimentos na UTI. Eu listei 3 aqui, que é o dreno de tórax, a punção profunda. Drenagem torácica, acesso vascular, né? Isso. Acesso venoso, acesso linha arterial. E aí né? Esse acesso venoso ele pode ser tanto para um cateter de Chaille, tanto para um Swan-Ganz, tanto para qualquer acesso que você vai pegar ali a veia profunda. E a crico, né? São os procedimentos cirúrgicos mais de urgência aí, né? Lógico, talvez trazer aqui, Ju, talvez uma cistostomia, talvez um procedimento de urgência, a gente pode falar sobre isso também. Sim. Mas basicamente é esse. Eu acho que é drenagem torácica, punção, acesso venoso, né? E cricotireoidostomia são os mais comuns, né? Isso, a gente vê mais no dia a dia. E acho que quem se dispõe a dar um plantão, seja na UTI, seja na sala de emergência, eu acho que não tem como ir para o plantão. Eu acho que também concordo. Eu acho que não ir por plantão sem dominar esses procedimentos, eu acho difícil lidar com paciente grave. Né? Eu acho Arriscado. que sim. Na verdade, quando eu comecei a dar plantão na UTI, né? A gente começa como plantonista. Falei, cara, eu preciso saber funcionar, senão não dá pra dar plantão, porque era realmente a gente tinha medo, não, vou fazer plantão, não sei funcionar, ter um acesso venoso profundo. Como é que fica? Então, era o que... Lógico que a gente sabe que é muito mais do que isso. Mas são os procedimentos que a gente precisa dominar, sem dúvida, para atender o paciente grave. Isso não tem dúvida, não. Tá bom. Rafa, quer dar uma pincelada aí, então, começando pelo começo, sobre a indicação dos procedimentos? Porque nada adianta você saber fazer o procedimento se você não sabe indicar. Perfeito. Assim, vamos começar pela punção. A punção venosa profunda, a indicação da punção venosa profunda, na maioria das vezes é por falência de acesso periférico, né? Ou, eventualmente, quando a gente tem necessidade de droga vasoativa. Provavelmente droga vasoativa numa vazão mais alta, né, Ju? Então, quando você precisa... né? E essa é uma indicação mais clara do procedimento. Lógico que a punção venosa profunda também pode ser usada para monitorização. Medir PVC, para você poder manejar esse doente. Às vezes é um doente com um fluxo de muita quantidade de droga, ou eventualmente está com nutrição parenteral, que você precisa usar o acesso venoso profundo. Então, basicamente, a indicação é essa. Mas, na maioria das vezes, na UTI eventualmente, principalmente, droga vasoativa e falência de acesso periférico. Show. Beleza? O dreno de tórax. O dreno de tórax, na verdade, assim, as indicações são várias, né? Mas no contexto da UTI, geralmente a gente pensa no pneumotórax, principalmente pós-punção, né? Porque você tem um doente que muitas das vezes é invadido, então a drenagem torácica, quando é emergencial, geralmente é para o pneumotórax hipertensivo, tá? Lógico que você pode fazer uma drenagem por conta de um hemotórax ou um derrame pleural volumoso, mas na maioria das vezes, quando é de urgência, é por pneumotórax, tá? Barotrauma, pós-punção. Tá? Entra também os derrames pleurais e a gente pode comentar até em relação à toracocentese, né? A toracocentese é um procedimento também cirúrgico, né? Que você faz num contexto que você, né, tem um derrame pleural, você quer esvaziar aquela pleura com líquido e você pode usar a punção somente, não passar o dreno de tórax, é possível de ser feito. Geralmente não no ambiente de UTI, de maneira emergencial, a gente acaba falando sobre drenagem torácica, mas a toracocentese é um procedimento que você pode fazer sim, e principalmente para derrame pleural que já de longa data, um derrame pleural maior, né? Que esteja causando também repercussão, né, ao paciente. Isso. Então, perfeito. Você ter também um derrame pleural ali moderado a grave, se ele não estiver trazendo nenhuma repercussão para o paciente, às vezes o paciente já tem tanto tempo aquele derrame pleural ele que não traz repercussão. Isso, aí não cabe fazer uma drenagem. Talvez não seja o momento, no seu plantão, você fazer aquela drenagem, não sei que esse doente tem uma repercussão maior, perfeito. Ou às vezes diagnóstico também, né? Às vezes você
Vai lá, tira um pouquinho, manda pro laboratório. Isso aí. Realmente para você fazer Perfeito. diagnóstico. Pacientes oncológicos às vezes podem ter um derrame pleural que não necessariamente é um infeccioso, às vezes é só um transudato, ou às vezes uma IC, enfim, N motivos. Então, não necessariamente você tem que tratar, né? Isso. A ideia é diagnóstico, né, Ju? Você vai fazer a toracocentese e vai entender que líquido é aquele e eventualmente trazer o diagnóstico do doente. Perfeito. Isso aí. Show. E a crico, Rafa? Ô, Ju, a crico, assim, pra ser bem sincero, eu acho que todos nós precisamos saber fazer cricotireoidectomia, todos nós que atendemos paciente grave, mas é um procedimento de exceção. Pra ser sincero, eu fiz em 3 vezes na minha vida. Então, sim, na maioria das vezes, a maior parte dos pacientes você vai conseguir entubar. Você vai conseguir garantir a via aérea sem a cricotireoidectomia. Mas é um procedimento que você precisa dominar, porque eventualmente não vai ser possível entubar esse doente. Então, acho que é um procedimento que a gente tem que trazer aqui a discussão, porque realmente a gente pode lidar com esse perfil de doente que a gente não consegue entubar, não consegue ventilar, não consegue passar máscara laríngea, e aí? Né? Então, a cricotireoidectomia é extremamente importante para o paciente grave, para atender o paciente grave. Tá. Outro procedimento que eu listei aqui, que acabou que eu não comentei, foi a linha arterial, né? O catéter da monitorização de pressão arterial invasiva. A linha arterial a gente usa muito no contexto da UTI. Na época da minha residência de cirurgia, a gente ia muito na UTI fazer dissecção de artéria radial, Ju, que é uma coisa que se faz muito pouco hoje, né? Hoje que a gente tem, inclusive, catéter para passar em... né? Não precisa ser catéteres próprios para radial, para punção com um lumen mais fino de artéria. Hoje a gente tem catéter para fazer isso, mas por um tempo não existia. A gente passava abocate. E às vezes com dificuldade, então às vezes dissecava essa artéria para conseguir medir pressão arterial invasiva, né? É um procedimento também super importante, medir a pressão arterial de maneira invasiva, principalmente no paciente com dose alta de vasopressor, que você precisa ter um controle mais fino de pressão arterial, é um procedimento indicado. Acho que cabe sim pensar nesse procedimento para quem trabalha com ambiente de urgência. Na emergência acho que não tem muito, né? Eu acho que não, Ju. Acho que não, porque esse paciente, quando está com dose alta de vasopressor, ele acaba caminhando para tá UTI. UTI, eu né? acho que sim. Fica talvez um pouco mais restrito, né? A coleta de gaso também, né? Entra aí. Principalmente a gente via muito até no contexto grave, né? do Covid, né, Ju? Que a gente fazia muita coleta de gasometria e tudo. Então a linha arterial também ajuda nesse ponto também. Acho que é interessante. Você falou aí dos catéteres, eu acho que ainda existem muitos hospitais aí de menor renda, né? Que ainda não tem os catéteres específicos para femoral e para radial. Então ainda se usa muito o gelco na radial, que dificulta mais o procedimento, pelo menos assim, na minha experiência. Cateterizar, a punção não tem diferença, né, Ju? A questão é cateterizar aquilo ali. Assar o gelco ali. Com kit especial, a gente faz a mesma técnica de CELD que a gente faz de punção. Então é muito mais tranquilo. Você passa o guia e você depois passa o catéter. Então é muito mais tranquilo o ambiente de punção. Na punção com gel, você tem que puncionar e introduzir aquilo. E às vezes aquilo é difícil, né, Ju? E a gente realmente não tem muito manejo disso. Talvez a enfermagem tenha mais. Porque às vezes tem até mais vivência daquilo ali. E aí, realmente, aquela introdução do gelco, às vezes, dobra você, né? E aí a posição que você passa não é ideal. Então, realmente, às vezes, é um pouco mais complicado mesmo. Eu quando passava o gelco, eu tinha bastante dificuldade, assim. Né? Às vezes é mais difícil mesmo. E aí depois eu não tenho nenhuma, mas pra você deve ser difícil com mesmo. certeza, sou residente ainda, né, Rafa? Uma hora chega, Dudu. Vai acabar, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Tô vendo. E aí na femoral a gente tinha que ir com catéter de profunda, né? Isso, a gente usa um monolumen, né? Passava na artéria femoral. E aí a técnica é a mesma, a técnica é a mesma, não tem muita diferença, né, Ju? Na verdade, o seu objetivo é outro com a punção da artéria, né? Mas a técnica é igual, exatamente igual. Tá bom. Algum outro procedimento que você esteja... Ju, tem assim... Tá, falando do paciente, assim, vamos falar da UTI. A gente tem punção licórica, que é uma coisa que, né, acaba sendo parte do nosso dia a dia. Eventualmente, traz o anestesista. Na minha visão, Ju, eu acho que o intensivista ou plantonista de UTI é um procedimento que eu acho que cabe ele dominar. Por quê, Ju? Às vezes você pega um paciente com uma condição clara de uma meningite e esse doente, às vezes, por falta de habilidade para fazer o procedimento, não tem a possibilidade de ter um líquor coletado. E é muito importante para o tratamento, inclusive. Então, sim, acho que é um procedimento também, apesar de não ser emergencial, eu talvez colocaria nesse leque.
Cistostomia que a gente falou no início, Ju, também acho interessante. Não é incomum doentes com uma hiperplasia prostática, às vezes está com tumor de próstata que a gente tem dificuldade de passar uma sonda de demora, o doente faz bexigoma, disfunção pós-renal, e muitas das vezes esse doente fica na UTI, chama o urologista, doente com bexigoma, dor, e aquilo vira uma emergência. Acho também, Ju, que é um procedimento que faz sentido, mesmo que seja só a punção, sabe, Ju? Não precisa passar pegar um material, passar um trocarte, fazer uma cistostomia definitiva, mas minimamente uma punção, entender referência anatômica, puncionar, acho que é importante. Às vezes a gente tem paciente que acaba vindo na UTI com uma CIT, a gente sabe, né? A paracentese, né? Acaba sendo um procedimento que não é emergencial, mas a gente sabe que é importante também. Até para diagnóstico também, né? Sim, então, aquela velha história, o doente está na UTI, está na emergência, precisa dar diagnóstico, então, para mim é um procedimento essencial, sim. O que mais, Ju? Acho que é isso, né? Acho que é isso. E são procedimentos que são relativamente simples, né, Rafa? E hoje com o ultrassom também facilita muita coisa. Muito. Acho que o ultrassom... A maioria desses procedimentos aí, o ultrassom ajuda. O ultrassom, principalmente falando de... né, até pensando em intubação, localização de tubo, né? Mas punção realmente mudou muito, né? Hoje, grande parte dos hospitais já tem ultrassom e a punção venosa profunda, e até o acesso periférico, até a sondagem vesical, cada vez mais a gente está vendo que o ultrassom ajuda muito nisso. E diminui os problemas, por exemplo, pneumotórax, né, Ju? A gente sabe que com o ultrassom realmente você consegue ter uma punção muito mais segura, né? A gente tem problemas grandes com punções de hematoma, né? De lesão arterial inadvertida por conta do acesso às cegas. Então o ultrassom realmente trouxe essa possibilidade. E eu acho que é uma ferramenta, e a gente fala muito isso aqui sobre treinamento para acesso venoso, é uma ferramenta importante a gente dominar, porque realmente você reduz muito a chance de complicação. O acesso arterial também dá para olhar pelo ultrassom. Também. A toracocentese, né? Você consegue ver também. Eu acho que, né, principalmente no paciente grave, acho que tem que ser parte do exame físico, né? Show de bola. E aí, Rafa, vamos falar rapidamente do procedimento. E você acha que a gente não vai ensinar aqui ninguém? Não, a proposta não é ensinar, assim, Ju. Mas, assim, o que eu acho sobre procedimento, assim? Isso eu acho que é o mais importante. Não é saber ou não fazer procedimento. Assim, o doente tem indicação do procedimento? Se tem, a gente tem que fazer. O doente não tem acesso periférico, precisa fazer um antibiótico, ele precisa de um acesso profundo. O doente precisa de vasopressor numa vazão que está aumentando, precisa de acesso profundo. Cara, ok, eu vou fazer o acesso profundo. Eu tenho conhecimento para fazer, eu conheço anatomia, domino ultrassom. Beleza, tem tudo isso aqui, ótimo. Você sabe tratar as complicações do procedimento? Porque ter ultrassom, Ju, diminui, mas não te exime de ter uma complicação. E qual a complicação que é mais preocupante aqui? É a lesão venosa, assim, né, arterial, de um sangramento importante, que às vezes traz até uma necessidade de um suporte cirúrgico maior, mas o pneumotórax, a punção, é uma situação que é muito comum. E eu acho que todo mundo que punciona, todo mundo que se diz apto a puncionar, ele precisa saber tratar um eventual pneumotórax, que é uma complicação muito comum da punção. Por isso que eu acho que quer puncionar, quer fazer punção, mas é só punção de subclávio. Não, se fizer uma punção de jugular epidemia, como você faz, existe o risco de fazer. Lógico que a subclávio é muito maior. Mas a punção de jugular, femoral não, mas punção de jugular você tem risco de pneumotórax. Beleza, eu quero puncionar, não sei drenar um tórax. Eu questiono muito se você deveria fazer o procedimento. Mas eu chamo cirurgião. Mas e se no hospital não tiver cirurgião? E se no seu hospital não tiver cirurgião torácico, não tiver cirurgião geral? E você precisa fazer uma punção e você não sabe drenar? Será que você deveria mesmo fazer aquele plantão? Será que você deveria estar naquele ambiente? Será que você devia performar aquele procedimento ou não? Então são perguntas que eu me fiz desde o início, assim, quando comecei a trabalhar na UTI, inicialmente como plantonista. E eu acho que a gente tem que se fazer sempre. Poxa, eu fiz uma punção porque precisava e trouxe um problema ainda maior para o paciente. Eu gerei uma situação ainda pior, que agora o paciente tem um pneumotórax hipertensivo e aí é uma situação ainda nova, um complicador ainda maior. Então eu acho que puncionar, se eu quero puncionar, eu preciso saber drenar. Para mim isso não é uma verdade, né? Eu acho. Na minha visão, atrelado, sim. Né? Eu sei que as pessoas às vezes ficam, mas tem cirurgião de toba, ótimo. Se o seu hospital tiver, talvez você possa abrir mão disso aí.
Mas eu ainda acho que se esse cirurgião de tórax estiver no centro cirúrgico, Ju, dentro de uma toracotomia, e você faz uma punção pneumotórax hipertensiva e o doente, como é que fica? Você vai esperar o cirurgião de tórax chegar? Entende, Ju? Às vezes só o gel lá não vai ser o suficiente, né? Beleza, fez lá a punção de alívio, ótimo, você vai drenar e tudo, mas, cara, não diga que tem cirurgião e que às vezes o pneumotórax pode ser muito abrupto, pneumotórax hipertensiva, você precisa resolver. Não dá pra você esperar o cirurgião chegar. Então eu acho que todos nós que funcionamos devemos saber tratar uma complicação dessa, Ju. E é uma complicação inerente ao procedimento, né? Apesar de que a gente tomar todos os cuidados, e como a gente falou do ultrassom, que diminui muito, é uma complicação inerente ao procedimento. Então a gente está exposto, por mais que a gente treine isso todo dia, todo mundo está exposto a isso, todo mundo pode acontecer e tá tudo bem, mas você tem que saber tratar a sua complicação. Perfeito. Como que você se protege disso? Primeiro, entender da anatomia. Cara, eu sei qual é a minha referência anatômica, eu não estou funcionando fora do que a anatomia me diz. Eu estou olhando no ultrassom, quando eu tenho ultrassom, ótimo, eu vejo uma punção que você está vendo, a sua segurança aumenta muito, mas ainda assim, existem os riscos de uma complicação. Então, é isso, Ju, eu acho que a gente tem que buscar minimizar ao máximo, mas quando ela acontecer, eu tenho que estar apto para tratar. Tá. Essa é a minha visão. Legal. Rafa, saindo um pouco da profunda, assim, falando um pouquinho do dreno de tórax e do procedimento em si, ainda existe aquilo de quinto espaço intercostal. O ATLS fala quinto espaço intercostal, né, entre a linha axilar anterior e média. E aí você drena. Antes a gente fazia, até antes do dreno de tórax, em relação à punção de alívio, né? A punção por agulha de alívio para transformar aquele pneumotórax fechado, o pneumotórax hipertensivo, no pneumotórax aberto. A gente fazia na linha hemiclavicular, a nível do segundo espaço intercostal. Isso mudou, o ATLS novo fala pra gente fazer no mesmo local que a gente faz a drenagem torácica, porque às vezes você pega um paciente com uma mama muito grande ou com uma musculatura muito importante, você acaba não conseguindo atingir o espaço pleural. Então a orientação é fazer no quinto espaço intercostal, tá? E aí, Rafa, a gente vê, eu já passei por isso, né, do dreno ficar broxa. Você tem uma dica? O Luiz assustou ele. Chama de dreno a pescador, que eles falam. Fica uma vara de pescar, né? Que fica naquela posição. Ju, olha só. Na verdade, isso acontece por conta de que o dreno, você empurrou ele contra o parênquima pulmonar. E, na verdade, esse dreno precisa ocupar o espaço pleural. Então, o ideal é que você passe o dreno com ele posterior e para cima, porque ele corra no espaço pleural, não em direção ao parênquima pulmonar. Mas de maneira bem objetiva, dificilmente isso vai gerar um problema para tratar um pneumotórax. Lógico, se tiver um derrame pleural, talvez esse dreno melhor posicionado, ele vai drenar melhor. Mas o pneumotórax, que a maioria das vezes é o procedimento que a gente faz de urgência, isso dificilmente vai te trazer algum problema, aquele dreno broxa que você está falando aí. Dificilmente isso vai ser um problema. Às vezes você pega o ATLS, ele não tem nem muito apego a essa condição, porque você precisa atingir o espaço pleural e drenar. Tirar o ar, né? Isso, exatamente. Então, não é um problema, assim... Não é o ideal, mas também não é um problema nesse contexto, assim, tá? Eu não vejo isso, na verdade, principalmente pneumotórax de urgência, eu não vejo isso como um problema maior, não. Entendi. Não, legal. Às vezes pode acontecer de ter que passar um outro lá pra cima, né? O dreno. Um outro dreno lá pra cima. Assim, Ju, na verdade, assim, aí é uma outra questão, tá? O pneumotórax que persiste. Aí vamos falar então de drenagem torácica. Drenamos o tórax, o pneumotórax persistiu. Como é que eu lido com isso? Primeiro, tá lá, o raio-x não expandiu, eu tenho escape aéreo no dreno, eu preciso olhar se essa fístula que existe no pulmão, ela é maior do que o dreno é capaz de drenar. Então eu preciso olhar para isso. Será que isso é o posicionamento do dreno? Pode ser, mas pode ser a própria fístula, que é muito importante, e isso acaba mantendo um escape por muito tempo. Isso a gente tem que olhar caso a caso, né? Depende muito. Por exemplo, eu tô com um doente hoje, inclusive, que o paciente com a bolha pleural rompeu aquilo ali, fez um pneumotórax enorme que foi drenado. O dreno está muito bem localizado, só tem que o doente persiste com pneumotórax, né? Não conseguiu. Escape aéreo, muito importante. Como é que a gente resolve isso? No caso dele lá, a gente acabou colocando em aspiração contínua. A gente acoplou um segundo dreno e fez pressão negativa para tentar reduzir né? Captar mais essa fístula que está drenando em grande quantidade. Então a gente acabou botando em aspiração contínua para poder expandir esse dreno e resolver esse escape aéreo. Mas às vezes é uma situação... E assim, Ju, pode ser o dreno?
Pode. A posição do dreno não é a melhor? Pode. Eu posso corrigir isso? Posso. Mas às vezes não é só isso, tá? Só pra gente deixar claro essa questão. Tá bom? Tá. E aí, falando do dreno, Ju, você drenou. Depois que você drenou, como é que você pensa em tirar esse dreno? É outra coisa também importante. Tá lá, drenado, não tem mais o pneumotórax, não tem mais o derrame pleural. Quando que eu penso em tirar? Isso é uma outra questão que a gente vê muito. O paciente tá com tórax, cadê o tórax para tirar o dreno, não tirar o dreno, o que eu faço? Né? Primeiro é certeza que aquela condição que levou à drenagem está resolvida. Derrame pleural melhorou? Ótimo. Pneumotórax não existe mais? Ótimo, beleza. E aí eu olho pro meu selo d'água. Quanto que eu tenho quanto que tem drenado ali? Tem um débito abaixo de 200 ml? Poxa, então o débito já está baixo, eu posso pensar em tirar. Existe escape aéreo? O que é escape aéreo? É o ar borbulhar no selo d'água. Se o ar está borbulhando no selo d'água, significa que a fístula ainda persiste. Como é que eu vou tirar um dreno? Ele vai refazer o pneumotórax. Então, também não dá para tirar. Então, Ju, essas coisas são muito importantes. Assim. Olhei para o raio-x, não tem mais pneumotórax. Drenou menos de 200 ml no selo d'água. E também não tem escape aéreo, beleza, dá para tirar o dreno de tórax. Isso é importante, tá? Porque você instalou um dreno, agora você precisa tirar ele, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que olhar. Tá, legal. Em relação a crico, Rafa, vamos lá. Existe um material específico da crico, né? Existe, Ju. Existe um trocarte, igual que a gente estava falando de cistostomia, existe como se fosse um trocarte para você fazer a cricotireoidostomia, que é como se fosse uma cânula de traqueostomia, que ela tem na ponta dela uma agulha, na verdade é uma agulha bem grossa, que você perfura e passa a cânula, igual como se tivesse uma cistostomia, igual um trocarte de laparoscopia que a gente pode usar. Alguns hospitais têm, outros não. Não é muito comum, né, de ter? Não. No meu hospital, por exemplo, não tem. Tá? Que é o Jaime. No Santa Rita acho que também não tem. No evangélico eu sei que tem. No hospital evangélico, o Júnior, até a gente tava conversando sobre isso. No Jaime a gente não tem. Tá, Ju? Assim, é ótimo você ter à disposição isso, mas assim, lógico que fazer cricotireoidostomia envolve a saber onde tá a membrana da cricotireoidiana. Tem um trocarte, não saber onde é que ela tá, né, Ju? Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, isso é muito importante. Eu saber onde é que tá a membrana cricotireoidiana. Então, pensar em fazer cricotireoidostomia é entender minimamente a anatomia. Você precisa saber onde é que ele tá. E aí vem o ultrassom de novo. O ultrassom é outro, a gente tava conversando sobre isso, a Ju ajuda a gente nessa estação, né, Ju, de cricotireoidostomia. A gente faz esse treinamento com o porco aqui na MD Ensino, com a traqueia, né, com a via aérea do porco, pra gente entender essas estruturas. Mas o ultrassom é legal que você consegue identificar essa membrana cricotireoidiana. E é rápido, né? É rápido. A crico tem que ser um procedimento rápido, né? Ideal, Ju, que num paciente com uma possibilidade de via aérea difícil, é a gente já, de maneira antecipada, identificar onde está essa membrana. Se eu puder fazer isso, é bem legal. Porque, poxa, vi lá um paciente, fez radioterapia cervical, tem uma alteração anatômica, visivelmente, da via aérea. Poxa, se eu tenho uma possibilidade de intubar esse paciente, seja eletivo ou não. No nosso caso, nunca é eletivo, né, Ju? Na maioria das vezes é de urgência. Mas, minimamente, esse doente tem condição de fazer uma avaliação onde está essa membrana, eu acho super legal. Você vem, encontra essa membrana, marca ela e depois você vai lá e não, se eventualmente precisar, lá no endoscopei, poxa, tô vendo aqui, intubei, ótimo, tá tudo resolvido. Mas não consegui intubar, não consegui ventilar, não consegui passar uma máscara laríngea, não consegui ventilar, a via aérea cirúrgica é uma possibilidade e você vai ter ali já identificado onde é que tá a membrana. E aí então, é passar o bisturi e isso é ótimo. Né? E assim, Ju, como tudo, punção, drenagem de tórax, crico, a gente precisa ter o paciente muito bem posicionado, entender onde é que o paciente está, onde é que as estruturas estão. Lógico que você vai pegar um paciente muito obeso, que você não consegue identificar bem as estruturas, mas, cara, eu já fiz uma vez uma cricotireoidostomia num paciente em PCR, e o colega estava tentando entubar, o paciente estava totalmente virado na cama, e ele tentando entubar, foi uma tragédia, sabe, Ju? Uma dificuldade enorme, porque eu realmente não consegui preparar e encontrar. Eu acabei fazendo uma traque no paciente, porque ele estava totalmente virado, aí você acha que tá aqui, não consegue, né? Um ambiente já caótico, né? Então, assim, puncionar, fazer cricotireoidostomia, fazer uma drenagem torácica, posicionamento é fundamental para qualquer procedimento cirúrgico. Então, assim, isso é importante, sabe, Ju? E é muito importante. Tá. Acho que a gente pincelou aqui mais ou menos como é que funciona cada procedimento, a gente falou já um pouquinho das complicações
principais de cada um deles. Acho que a punção profunda, a principal complicação seria realmente o pneumotórax, independente do sítio. Lógico que femoral não, né? Mas ali subclávia, supraclavicular, jugular, acho que o principal complicação. Existe outras complicação que é muito grave. Que é grave, né? Sangramento também é muito complicado. Acho que a gente precisa estar de olho antes de fazer o procedimento aí, talvez seja uma contraindicação, ou talvez o paciente precise ser preparado melhor. O doente tem uma discrasia importante. O doente tem uma plaquetopenia importante. Talvez ele, a não ser que seja uma emergência, tá, Ju? Mas, poxa, ele tá com nora numa vazão mais baixa. Eu tô manejando esse doente. Será que eu não posso preparar, fazer plaqueta, tratar essa discrasia e puncionar esse paciente de uma maneira mais tranquila? Que sítio é melhor? Talvez, Ju, puncionar uma subclávia num paciente discrásico, que é uma veia que eu não consigo comprimir muito, porque ela está dentro do tórax, né? É diferente de punção de uma femoral que eu consigo vir ali e comprimir. Então, assim, eu acho que é interessante buscar uma estratégia dentro do contexto que o paciente se encontra. Um paciente discrásico. Talvez a punção da femoral, apesar de ter alguns questionamentos em relação à femoral, de cuidado e tudo, principalmente do paciente que fica, né, fralda, suja, aquela questão toda, mas num contexto de discrasia, talvez a femoral seja mais interessante. Por quê? Se eu tiver uma complicação sangramento, eu consigo tratar de maneira, assim, né, eu consigo comprimir aquela veia diferente de uma subclávia, por exemplo, né? Então, isso é interessante. Isso também é uma coisa que eu acho que tem que ser individualizada, tá? Uma outra que eu penso também é a cateterização da artéria, né? Às vezes você tá ali, o paciente tá meio chocado, o sangue você não consegue ver se ele é meio vinhoso, se ele é sangue vivo, não tem muito pulso, você acaba pegando ali a artéria achando que é veia. Eu já vi, Ju, assim, é até legal você falar isso, que assim, a especialidade de cirurgia, principalmente na época da residência, né? A gente ia para puncionar os acessos que ninguém tinha conseguido puncionar, naquele paciente totalmente furado, né? E aquela coisa toda. E uma vez eu vi uma punção, o colega foi puncionar uma subclávia, aí em vez de pegar a veia, ele pegou a artéria e passou um monolume na artéria para usar de PAM. Você vê um negócio que de PAM? Até falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Você vê que, cara... Aí que o colega se atenta, falei, pelo amor de Deus, eu botei um monolume dentro de uma artéria subclávia, assim, com risco grande de complicações, né? Então, assim, Ju... por isso que o ultrassom é muito legal, né? Você consegue identificar isso muito no ultrassom, te ajuda muito. Tanto na punção quanto na localização do fio guia, saber o que é exemplo. ver, o que é artéria, você olhar para onde o fio guia tá indo, isso é muito legal, né, cara? Isso é uma coisa que a gente caminhou muito com ultrassom, né? E é uma coisa muito simples, né? A punção, né, Ju? A gente fala de ultrassom e fala... tanto punção quanto a encontrar a membrana cricotireoidiana é muito simples, né, Ju? Assim, a curva de aprendizado, a gente pega o ultrassom... Quem faz curso aqui com a gente, 30 segundos, já encontrei minha carocha, encontrei a jugular, faz um valsalvo. Poxa, muito, muito tranquilo, né, Ju? Lógico, tem ultrassons, principalmente ultrassom pulmonar, que tem uma complexidade maior. Mas para punção, né, Ju, é muito simples, né? Muito simples. Não faz sentido você não usar quando você tem, né? Sim. E em relação às complicações do dreno de tórax, por exemplo, você já viu dreno de tórax às vezes passando pelo abdômen? Ju, então essa é outra questão. Na verdade, já vi muita coisa com dreno de tórax. Na verdade, o que eu já vi muito é o dreno de tórax fora do tórax. Que o colega acha que vai passar o dreno, o paciente às vezes um pouco mais obeso, ele vai, disseca aquele, empurra o dreno termina na musculatura, na pele, e aí não tá drenado. Não tá drenado. Na verdade, o dreno tá fora, não resolveu o pneumotórax do doente. Isso não é incomum, tá, Ju? Somente num paciente... com muita musculatura ou mais obeso, acaba não passando esse dreno, né? Então isso não é comum. A questão do abdômen também é outra questão que a gente via muitas vezes, até no trauma, né? O paciente tomava uma lesão baixa entre, você não sabe se estava abaixo ou acima do diafragma, né? E aí às vezes o colega ia drenar o tórax e passava o tórax baixo demais dentro do abdômen. Isso é uma coisa que acontece, sabe, Ju? Por isso que no ATLS é muito... Se você for conversar com o cirurgião torácico, ele drena o tórax, às vezes no 6º, 7º espaço intercostal. O ATLS fala no 5º. Por quê? Imagina um ambiente caótico, Ju. Você vai lá o 5º, a chance de você estar dentro do tórax é muito grande. Né? Você consegue garantir que você está acima do diafragma. Lógico que você podia drenar mais baixo? Poderia. Mas no ambiente emergencial é muito mais seguro fazer uma drenagem no espaço intercostal. E tira o paciente da urgência. Exato. Legal. Da crico...
Ajuda da crico, a complicação de não fazer a crico, na verdade é essa. Ela verdade, já tá num ambiente tão... Na verdade, assim, Ju, falando sobre cricotireoidostomia, o que eu vejo, o problema maior é tentar performar a cricotireoidostomia quando o paciente parou ou está em vias de parar. Isso é muito ruim. A gente até faz aqui no nosso curso, tem um protocolo chamado da Sociedade Australiana de Anestesiologia, que é o Vortex, que a tolerância com hipoxemia, Ju, é muito pequena, assim, né? A gente não conseguiu garantir, não conseguiu ventilar por máscara, não conseguiu entubar, né? Ventilar por máscara, eu digo máscara orofacial. Você colocar, tá escapando demais, o doente às vezes tem barba, não consegue acoplar bem na máscara, não conseguir entubar, não conseguir passar uma máscara laríngea, eu não espero para fazer uma cricotireoidostomia. E, Ju, o que eu vejo muito é fazer a cricotireoidostomia depois que o paciente 3, 4 já tentaram entubar, o doente já está parado, às vezes 10 minutos, aí faz uma cricotireoidostomia. E isso para mim é uma prática, sabe, Ju? E o procedimento não é... Lógico que você vai fazer porque o doente não... Mas tá tarde demais, você entende que foi tarde demais? Sim. Então, isso é uma coisa que eu vejo como um complicador maior de quem performa o procedimento. Na maioria das vezes, os problemas estão em fazer essa cricotireoidostomia num momento muito tardio. Entendeu? Por isso que é muito importante, Ju, abordar bem essa via aérea, gerenciar bem essa via aérea. Não dá para você chegar e não preparar bem o doente, não dá para você chegar sem estar com todos os dispositivos para você instrumentar essa via aérea. Aí a gente fala de bugie aqui, fala de videolaringo. Você tem que ter tudo isso à mão, e se você eventualmente, na melhor das condições, não conseguiu garantir essa via aérea, a crico não pode ser um procedimento para ser feito de maneira... PCR, né? Exatamente, Ju. E é o que a gente vê muito hoje, tá, Ju? É a crico fazendo, ou o paciente tá hipoxêmico ao extremo, que também é uma coisa muito ruim. Imagina um doente com uma doença neurológica, um doente trauma, um TCE, você vai tentar entubar o doente, não consegue entubar o doente, tem uma lesão cerebral, tem um cérebro, né, tem um efeito de massa ali, aquele cérebro está sofrendo e o doente fica hipoxêmico porque você não conseguiu entubá-lo, e faz a crico num doente. Imagina o dano cerebral. A gente está falando aqui de PCR, mas imagina o cérebro, como é que ele fica num contexto como esse, assim, de hipoxemia tão severa, né? Legal. Ô, Rafa, uma coisa que eu trouxe aqui é em relação à orientação da equipe com o cuidado dos dispositivos, ótimo, né? Ju. Dependendo do lugar que você tá, você tem uma equipe muito treinada, né? Você não precisa falar nada, que eles mesmos se resolvem. Mas dependendo do lugar que você tá, eles às vezes nunca viram grave de tórax. Perfeito. E você tem que saber orientar a sua equipe em relação a esse tipo de cuidado, né? Quando que você vai trocar o selo d'água, quanto de soro que você vai botar no selo d'água. E se precisar aspirar, como é que você bota essa aspiração contínua. Os cuidados até com os dispositivos da Profunda, para isso não infectar. Assim, vamos falar da Profunda, que eu acho que é o mais comum, né, Ju? Profunda, o acesso venoso central é o que a gente tem mais aí no ambiente de urgência e na própria UTI. Então, Ju, o cuidado com a Profunda é fundamental. A gente sabe que a mortalidade por infecção de corrente sanguínea ligada a catéter é altíssima. Então, cuidar bem desse dispositivo é muito importante. A gente fala e discute em treinamento, eu acho que o mais importante é puncionar, né, Ju? Puncionei, passei o guia, passei o cateter, está resolvido. Mais importante, lógico, depois que você garantiu o procedimento, é primeiro garantir isso de maneira estéril. Na verdade, você quer, né? Você precisa preparar aquele ambiente, não pode contaminar. Você, Ju, funciona de maneira estéril, posiciona bem o cateter. Lembrando que o cateter, principalmente quando punção de jugular e subclave, a ponta do cateter não pode estar... Às vezes a gente vê lá dentro do ventrículo, a ponta não é essa, é no final da cava superior, próximo ao átrio, um pouco antes do átrio, assim, na entrada do átrio direito. E as pessoas introduzem muito. O cateter, né, de Chailly também, muito, situação o Chailly é mais complexo, né, Ju? Porque o Chailly, você tem a fixação dele, se você botar muito longe, o cateter fica sambando, fica muito fora. O ideal e que a gente se for muito dentro também... o Chailly tem essas dificuldades. Faz arritmia na hora que puxa na máquina. O cateter monolume ou duplo lume, né, de punção normal, sem ser o de Chailly, você consegue... colocar a fixação dentro da distância que é ideal ali. Então você consegue mexer com isso, é até mais tranquilo. Mas voltando à questão do cuidado, Ju, e aí eu falo cuidado, você puncionou, colocou o cateter, na hora de fazer uma sutura, eu falo isso que às vezes a gente fica com um acadêmico, até na UTI a gente discute sobre isso, que a punção é do residente ou do plantonista,
ou do rotina, quem quer que esteja assistindo aquele paciente, mas a fixação é sempre do acadêmico, não sei o que, a gente acha que é o momento mais tranquilo. Ju, quantos plantões que você fez que fala, Juliana, tem que fixar aquele cateter ali. Inúmeros. Isso é muito comum. E é de chorar, e aí, né? Ju, e aí é o problema disso, né, cara? É manipular um dispositivo, você solta a fixação, refaz fixação. Olha o problema que é isso, Ju. E aí a gente fala de infecção de corrente sanguínea. Cara, a maior parte da infecção de corrente é na manipulação do dispositivo. E aí, o cateter, às vezes, com 2, 3 dias de instalado, o ponto já caiu. Pô, Ju, parece que falar de suturas, de pontos, é coisa tão simples, cara, mas eu vejo isso direto. E aí, às vezes, você vê um colega que faz até o ponto de maneira correta, mas faz um ponto, aí ele aperta tanta pele. Imagina um doente em choque, Ju, você aperta aquele ponto apertado, né? E a gente aprende que ponto você não aperta demais, que vai e aí necrosa a pele, Ju, e cai o ponto. 2 dias depois está o cateter solto, andando entra e sai da veia. E aí a infecção é catastrófica, né, Ju? Então, assim, o cuidado com o cateter, aí também vem manipulação da enfermagem, né? Higienizar o injetor lateral na hora de fazer um antibiótico, de trocar uma droga que está sendo feita ali. Isso é muito importante porque é onde vem a contaminação. E aí, Ju, o dispositivo que lá atrás salvou a vida, ele pode ser um problema agora. Ele pode levar uma infecção grave. E, às vezes um doente não entrou com a infecção e ele agregou a infecção dentro do ambiente hospitalar. Então isso é muito sério, sabe, Ju? A gente, quando instala um dispositivo, ok, mas a gente precisa saber cuidar dele porque a complicação de um acesso, por exemplo, infecção de corrente sanguínea associada ao uso de catéter, ela tem uma mortalidade muito alta. E é um dispositivo que, às vezes, o paciente ele veio por uma outra causa. Veio com um infarto, ganhou um acesso profundo que levou a uma infecção de corrente sanguínea por um cuidado ruim. Então isso é muito importante. Não, com certeza. E aí eu entro até na minha... Já caminhando lá pro final, na minha último questionamento, que é em relação a quando tirar, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar todos os dias incomodado com aquele catéter e já se perguntando, posso tirar? Perfeito, tem indicação de continuar, né? Perfeito. E aí eu acho que isso é para tudo que a gente faz em terapia intensiva. O que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, tem indicação de se manter hoje? Pô, sou nenhum paciente para manejar droga. Hoje eu tô sem vasopressor, ele tem condição de acesso periférico, por que não tirar o acesso com 2, 3 dias? E isso é muito importante, por conta exatamente disso. Porque eu consigo garantir isso. Às vezes você está num ambiente de pronto-socorro, com muita manipulação, turnover muito grande de material humano. Como é que você consegue garantir o cuidado daquele catéter? Cara, talvez eu consiga garantir reduzindo a exposição de uso desse catéter. Então, poxa, saiu do choque, melhorou, ele não tem mais uso de vasopressor, tem acesso periférico para fazer um antibiótico, tirar o catéter. Isso é fundamental. Dreno de tórax. Também a gente acha que não, mas o dreno é um dispositivo invasivo, né? Tem risco de contaminação, de levar... né? A pleura é um ambiente estéril. Poxa, o que a gente tá falando, resolveu o pneumotórax, resolveu o derrame pleural, é tirar o dreno. Ah, mas drenou tem 3 dias, você pode precisar passar o dreno. Que passe outro dreno, sabe, Ju? Por quê, Ju? Se a gente não tiver esse pensamento, a gente vai estar expondo os pacientes mais do que precisam, né? Porque a gente sabe que o dispositivo, ele é muito invasivo e traz problemas muito sérios. Então, cara, não tinha mais pneumotórax, não tinha mais derrame pleural, esse dreno não tem que continuar. Ponto, acabou. Né? Então, punção também é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ser muito proativo em tirar. Não tem indicação de manter mais, é para tirar. Mas, doutor, mas tá 2 dias só, vamos manter esse acesso. Isso é tempo dependente. Quanto mais tempo eu tiver, mais situações eu vou criar, eu vou propiciar para que tenha uma contaminação e quebra de barreira. Então, se não tem indicação de manter mais, eu tiro o dispositivo. Isso é fundamental, tá, Ju? Isso entra pra PAI também, né, Rafa? A PAI, ela não tem tantas taxas de infecção, né, por ser arterial, mas ela tem outros tipos de complicação. Na verdade, você tem risco de fazer pseudaneurisma, você tem um monte de coisa aqui, necrose, né? Você pode fazer, inclusive, trombosar a artéria, isso tudo tem muita... Isso acontece com frequência, inclusive, tá, Ju? Da mesma forma. O doente não precisa de vasopressor, ou tá com vasopressor, e aquele vasopressor tá caindo, esse doente tá perfundindo melhor... Eu não preciso mais daquele ambiente tão invasivo e tão... necessidade de titular, às vezes vasopressor numa condição muito específica. A PAI pode sair dali, eu não vejo problema nenhum. Manter uma PAI, mas eu tô colhendo gás, isso aqui, cara. Você pode colher gás por punção, sabe? Não tem que... pressão arterial invasiva,
Por isso que... E isso é claro, sabe, Ju? O paciente, quando ele tem indicação, acho que a gente não pode postergar nunca o procedimento. Mas quando ele não tem mais indicação, a gente também não pode postergar essa retirada. E para todos esses dispositivos. E é se perguntar o tempo todo, né? O tempo inteiro, Ju. Por isso que a visita multi, junto com a equipe toda, é isso. A própria enfermeira, a gente fala de médico, mas eu estimulo muito a enfermeira que trabalha comigo, que é diarista, doutor, Rafael, tem um paciente aqui que eu consegui acesso periférico, vamos tirar essa profunda. Ah, desligou a nora hoje, vamos tirar essa profunda, tem acesso periférico? Vamos tirar. Eu acho que tem que ser assim, Ju, porque a gente sabe que a gente utiliza mais do que precisa um dispositivo. Porque é cômodo, Ju. É muito fácil. O doente tá com fentanil, tá sedado ainda, ele precisa de ficar com profunda? Não precisa. Mas a gente acha que traz mais segurança, mais segurança. Mas segurança para quem? Para mim ou para o paciente? Né? Então isso que é o mais importante. Legal. Legal, muito bom, Rafa. Tá bom, Ju? Muito bom. Acho que foi só... Não, acho que é isso, Ju. Acho que essa discussão é sempre legal. Acho muito, muito prático a gente trazer isso aqui, porque isso é o dia a dia do ambiente de emergência, da UTI. E a gente se depara com esse tipo de situação o tempo inteiro, né, Ju? Isso aí. Rafa, quer falar das nossas redes sociais? Vamos falar, Luiz? Eu passo vergonha aqui todo dia. Porque a Ju, às vezes, ela esquece. Então, vamos lá. YouTube, @MDEnsino. Canal do Instagram, @MDEnsino. Nossa plataforma, mdensino.com. Quem quiser baixar o aplicativo também tá aí. O Luiz vai botar no link aí na descrição. Tá tanto na Play Store quanto na Apple, né? É possível baixar o aplicativo. Temos nosso curso de imersão agora em dezembro. Quem quiser participar, a gente também vai botar aí no link. E o MD Plus, né? E o MD Plus aí, Ju pode falar com mais detalhes. MD Plus é um curso que a gente tá lançando aí agora, né, Rafa? Isso. É um curso, um streaming. A gente tá lançando aulas todas as semanas. Aulas com... totalmente online, né, Ju? Totalmente online, com aulas semanais, diárias, né? Assim, com temas que realmente são do dia a dia, né, Ju? Para tomada de decisão, né? Que é o mais importante. A gente não quer ficar aqui... A gente quer trazer coisas que são práticas e te ajudar na tomada de decisão. Uma metodologia mais voltada realmente para o dia a dia. Talvez aquilo que na faculdade fique talvez muito teórico e pouco prático. Perfeito. A gente quer te ensinar e te ajudar a realmente tomar a decisão e mudar, né, te tornar mais confiante ali no beira-leito, a tomar a decisão certa. Eu acho que assim, Ju, a capacidade de fazer plantão, de lidar com essas coisas todas que a gente trouxe aqui, foi porque em algum momento alguém discutiu com você e você aprendeu a tomar decisões. E é muito legal isso, né? Trazer a experiência de quem vivencia essas coisas e baseado no contexto da prática mesmo. Poxa, é a situação, como é que eu tomo posicionamento em relação a isso? Então isso é muito legal, a ideia do MD Plus é muito legal. Fora discussões de casos, o contato com a gente se precisar tirar dúvidas. Isso aí. Toda uma plataforma bem inovadora e muito legal. A gente está bem confiante, bem... Isso aí, acho que quem quiser participar com a gente aí vai ser muito bem-vindo. E o Telegram também, não pode deixar de falar do Telegram. Nossa, Gabriel, isso, também o Telegram. Enciumado, também tá aí no link da descrição. Tá bombando o Telegram. Todo dia cheio de casos reais, a gente discute realmente tomada de decisão também. Então, e várias pessoas do Brasil inteiro interagindo, é muito legal, dando opinião, porque a gente interage, né? As pessoas trazem também dúvidas e casos que eles estão vivenciando no dia a dia. É muito legal, Ju, realmente é muito legal. Acho que foi, né, Rafa? Beleza, Rafa, Ju? muito obrigada. Show de bola. Obrigado, eu sou convidado hoje, mas fiquei muito feliz pelo convite. Estamos à disposição aí, tá bom? E aqui, só para encerrar aqui, a gente fala de procedimento, mas assim, tem um cara que faz muito podcast com você, que vez ou outra ele me pede uma ajuda nos procedimentos. Mas é natural, né, cara? Isso é natural. Ele não pode falar isso aqui, né? Mas quando ele vier aí, você pode perguntar para ele, e aí, como é que foi? Né? Melo te ajudou e tal, mas quando ele precisa, ele pede uma ajuda. É natural, mas a gente sempre, né, Ju? Eu fico brincando, mas a gente sempre troca muito, é muito legal isso. E como qualquer procedimento, né, Ju? Às vezes você vai tentar uma punção, e aí você puncionou 10, 20 pacientes de primeira, aí chega num dia, você com a energia lá no alto, for puncionar, não consegue puncionar. Não passa. Difícil, não sei o quê, tem aquela dificuldade, e é assim mesmo, cara. E a gente tem que ter humildade. Talvez a última coisa que eu queria falar aqui, Ju, é para qualquer procedimento que a gente for fazer, seja humilde. Entenda que o procedimento pode salvar uma vida, mas ele também pode prejudicar muito o paciente. Então indique bem, respeite os procedimentos, respeite as complicações,
porque são muito graves, sabe, Ju? Eu já vi muitos problemas com procedimentos sendo performados de maneira ruim, fora da técnica, levando problemas muito sérios para os pacientes. E sérios para a gente também como profissional, porque você, quando leva uma lesão maior do que o paciente já tem, é um problema grande, né? Então, acho que é sempre importante, sabe, estudar, estar sempre atualizado, preparar bem seu paciente, preparar bem a condição que você vai performar o procedimento e sempre respeitar o procedimento, seja que você vai tirar uma unha do pé, sabe, Ju? Já vi complicações para fazer uma cantoplastia. Então, imagina para passar um catéter que a ponta dele fica na entrada do coração. Então, né, é sério. E aí não conseguiu, chama ajuda, não tem problema, seja humilde, tá tudo bem. Não fica, eu não consegui, não tem ultrassom, fura 5, 6, 10 vezes. Sinal do Lorenzetti, né? Exatamente, Ju. Seja humilde. Nem sempre você vai conseguir funcionar de primeira. Às vezes você tá certo, você tá na anatomia, tá bem posicionado. E às vezes não vai acontecer. Seja humilde, reconhece, troca de sítio, reveja, reavalie. Às vezes esse doente tem uma trombose de ver, você não tem um ultrassom, você não tá vendo. Então isso humildade é importante para tudo, principalmente quando a gente fala de procedimento. Show de bola, terminamos com essa frase bem motivacional. Muito obrigada, Rafa. Valeu, gente, um abraço. Um abraço, valeu, até a mais. próxima.